Bem, o transporte coletivo, ele realmente é uma questão que desafia a nível de Brasil, nas capitais, nas grandes cidades, nas cidades mesmo menores que a nossa, a sua qualidade, a sua pontualidade, são problemas que vêm acontecendo ao longo de todo esse tempo. Então, o que acontece? Nós temos hoje em Varginha uma única empresa que presta esse serviço. No passado, coincidentemente, numa das minhas gestões, na primeira gestão, eu consegui implantar uma empresa concorrente. Então, nós tínhamos naquela época, com uma cidade muito menor, duas empresas. Mas o que aconteceu é que isso, na prática, não resultou na melhoria dos serviços e nem na correção dos problemas crônicos que muitas vezes geram reclamações por parte dos usuários. O que nós temos hoje é que enfrentar esses problemas e exercer, não importa se seja uma ou duas empresas, exercer uma fiscalização competente, para que a empresa, aí sim, ela cumpra adequadamente o contrato que ela firmou com o município na condição de concessionária. Eu acho que o transporte coletivo, não apenas em Varginha, ele não oferece o conforto que se desejaria. Nós não temos ônibus luxuosos, são ônibus que a gente sabe das dificuldades, mas, apesar disso, nós temos o que é possível, que é uma empresa que está aí há 10 anos, este ano, coincidentemente, vence o contrato de concessão dela, já estamos trabalhando numa nova licitação, vamos abrir uma nova licitação, não para duas empresas, como às vezes muitas pessoas pensam que seria o ideal, mas para uma empresa que tenha a estrutura suficiente de capital, de investimentos, de idoneidade para prestar um bom serviço. Então, a qualidade do serviço de transporte coletivo, ela está afeta à estrutura da empresa, à sua idoneidade, à sua competência, ao seu gerenciamento e, acima de tudo, à fiscalização do município, que tem essa responsabilidade. Então, eu acredito que em Varginha, apesar das dificuldades, das deficiências que nós temos que reconhecer que existem, mas ainda temos um serviço que eu diria dentro de um padrão razoável de qualidade. A empresa tem uma frota de ônibus que não está sucateada, ela tem feito as renovações necessárias, pode melhorar ainda mais, sem dúvida, e para isso eu quero registrar aqui uma boa notícia. Nós estamos terminando um trabalho inédito, que é um planejamento do transporte coletivo de Varginha, decorrente principalmente das mudanças que efetuamos no trânsito, que foi aquelas mudanças nas avenidas principais, a Avenida Princesa do Sul, a Avenida Doutor Modena, a Avenida Major Venâncio, Francisco Navarra, Benjamin Constant. Então, todas essas mudanças, elas influenciaram todo o transporte coletivo de Varginha e também um número muito grande de novos bairros que foram implantados na nossa cidade. Diante dessas dificuldades e desses fatores que surgiram, nós contratamos, através de um processo licitatório, uma empresa que, felizmente, com uma grande experiência no ramo, uma empresa que tem prestado esse tipo de serviço nas grandes capitais. Essa empresa está fazendo agora, terminando nesse mês de junho, um planejamento amplo de todo o transporte coletivo de Varginha, analisando linhas, analisando número de passageiros, analisando todos os componentes que entram na formação de um bom serviço. E, coincidentemente, num ano que nós estamos exatamente providenciando uma nova licitação para o transporte coletivo. Então, foi oportuna essa contratação, ela vai nos trazer um diagnóstico mostrando exatamente as mazelas, as deficiências do transporte coletivo em Varginha. Eu acredito que com esse trabalho, com uma atualização do contrato de concessão que temos hoje já com 10 anos, já defasado pelo tempo, nós possamos conquistar uma melhora substancial na prestação desse serviço em Varginha. Bom, uma das questões que anualmente a gente tem que enfrentar, a Prefeitura tem essa responsabilidade contratual, é a questão da tarifa, que é cobrada pelo transporte coletivo, pelos ônibus que circulam na nossa cidade. Como sabemos, as empresas, elas têm um custo. Elas trabalham com o consumo de combustível, com o consumo de pneus, com manutenção mecânica da frota, com lubrificantes, com os salários
dos seus colaboradores, motoristas, cobradores, o pessoal da estrutura administrativa e da estrutura de manutenção da empresa. E, naturalmente, todos esses custos, ao longo do ano, infelizmente ainda não debelada no Brasil a inflação, que recrudesceu agora nos últimos 2 anos, a empresa tem que ter a recomposição do preço da tarifa, sem o que ela se tornaria inviável economicamente. Mas a fixação da tarifa, ela é prevista no próprio edital de licitação, lá há 10 anos atrás. Nesse edital, como um dos seus anexos, tem uma planilha que traz ali o padrão de cálculo dos custos dos insumos que compõem, finalmente, o preço da tarifa, e o próprio contrato da concessão prevê que anualmente essa tarifa tem que ser revista. Revista, como eu disse, em função do aumento dos salários, através dos acordos coletivos, das convenções coletivas de trabalho firmadas com os respectivos sindicatos. Tivemos aí um sensível aumento, agora falando de 2016, no preço dos combustíveis que estavam represados. Nós tivemos aumento no preço dos pneus, no preço das peças, no preço da energia elétrica. Todos esses componentes influenciam o custo das passagens. Também nós temos em Varginha um número substancial, expressivo, de passageiros que não pagam, gratuitos. Há uma gratuidade muito grande no nosso serviço de transporte coletivo. Nós temos que reconhecer também uma particularidade, que é a topografia da nossa cidade, as ruas ainda algumas muito estreitas, que exigem manobras dos ônibus, exigem desgaste maior de embreagem, de componentes mecânicos, exatamente pelas quantidades de morro, de descida, há uma quantidade maior de consumo de freio. Então, tudo isso são componentes analisados quando se fixa a tarifa. Mas, na verdade, a planilha comprovada que a empresa nos mandou para fazer a avaliação do período 2015-2016, dos últimos 12 meses, ela aponta matematicamente para uma tarifa de R$ 3,50. Nós refizemos esse cálculo pelo nosso Departamento Municipal de Trânsito, chegou-se a uma tarifa de R$ 3,40. Mas analisando o quadro social hoje no Brasil, com uma forte perda de emprego, com o desemprego aí batendo a porta das famílias brasileiras, nós entendemos que o máximo que poderíamos conceder seria o valor da inflação acumulada no ano, porque o cálculo da tarifa ele não está adstrito à inflação, porque a inflação pode ser maior ou menor em determinados setores. Então, o aumento de combustível, o aumento de pneus, o aumento de peças, o aumento de salários nos acordos sindicais, muitas vezes, num determinado setor, podem elevar a um custo maior do que o próprio índice inflacionário. Mas nós optamos pela inflação dos últimos 12 meses, calculada pelo IPCA do IBGE, então uma inflação oficial, que nos indicou uma tarifa de um aumento da tarifa de 9,83%. Esse cálculo, matematicamente, levaria para uma tarifa de R$ 3,2945, o que nos obrigou, obviamente, a uma questão até de facilitar toda a movimentação de troco, de R$ 3,2945 para R$ 3,30. Então, aplicamos matemática exatamente à inflação do período de 12 meses. Agora, temos que considerar que em Varginha nós temos hoje uma gratuidade muito grande, temos ainda que considerar que grande parte dessa gratuidade são de estudantes, de pessoas idosas e de pessoas com alguma dificuldade de locomoção que têm direito à gratuidade no transporte coletivo. Temos também que considerar, no aspecto social, que grande parte, que milhares de pessoas que se valem do transporte coletivo, essas pessoas são pessoas que trabalham em empresas e que têm o subsídio do Vale Transporte, onde dos seus salários são descontados 6%. Então, todo esse quadro é analisado na avaliação da tarifa. Não é uma coisa que o prefeito autoriza ao seu bel prazer, atendendo outros interesses que não sejam aqueles interesses comprovados de viabilidade econômica da empresa, mas também de uma questão social que olhe para as dificuldades que o trabalhador tem, que as famílias têm
e que a tarifa, a gente sabe, pesa sobremaneira no seu orçamento doméstico. Mas, infelizmente, é uma decisão que eu tenho que tomar, desgastante politicamente, mas inevitável sob o aspecto até de uma questão de honestidade para com a empresa e para com o usuário. A gente tem que equilibrar isso com uma certa razoabilidade para que ambas as partes fiquem ao mesmo tempo contempladas. Uma com uma tarifa razoável e o outro com um valor que possa viabilizar economicamente a empresa. Quanto à qualidade desse transporte, que é o desafio que temos, compete à Prefeitura, na sua responsabilidade, exercer uma fiscalização competente, e é o que eu disse, através desse planejamento que estamos fazendo agora, depois da mudança do trânsito, através de uma empresa que tem realmente um cabedal, que tem uma credibilidade para fazer esse trabalho, até o final de junho ela vai nos entregar, isso vai orientar o processo licitatório que estamos trabalhando nele, porque o contrato com a atual empresa vence em setembro, então todos esses subsídios que essa empresa que está elaborando o planejamento de transporte coletivo em Varginha, ela vai nos dar os subsídios para uma licitação que atenda melhor aos interesses dos usuários, da população, e ao mesmo tempo que possa nos apontar com um diagnóstico preciso as falhas que nós pontualmente poderemos corrigir ainda com a empresa que atualmente presta esse serviço.